sentido da transparência na gestão pública. A gente conversa agora com o Controlador-Geral do Estado, Henrique Ziller. Controlador, obrigado pelo contato, bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia aos nossos telespectadores. Quem agradece sou eu, a oportunidade aqui de conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema tão importante para a gestão pública, né? Bom dia também para a Jéssica, que está aí com a gente. Isso, obrigado pelo contato para conversar comigo aqui, também com a Jéssica Dias. Controlador, antes da gente falar sobre o índice da transparência internacional, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação geral sobre essa gestão. O que é que, na visão do senhor, o governo de Goiás já fez nesses últimos anos que resulta num avanço na transparência, controlador? Essa é uma orientação clara de governo que nós temos seguido, que é o aprofundamento da transparência pública. Aliás, esse é um caminho que nós vemos na administração pública em geral, em todos os estados, municípios, governo federal, desde a edição da Lei de Acesso à Informação em 2011. Então, é algo que é obrigatório hoje, o aprofundamento dessa chamada transparência ativa, ou seja, aquela na qual o próprio governo toma a iniciativa de divulgar as informações, e também a chamada transparência passiva, na qual o governo responde aos cidadãos acerca de qualquer informação que não esteja disponibilizada em termos de transparência ativa. Mas esse é um caminho sem volta para em todo o país, o que é muito bom, porque o cidadão cada dia mais tem informações disponíveis, principalmente sobre como o dinheiro dele, que é o dinheiro recolhido por meio de tributos, está sendo usado pelos diversos gestores em todo o país. Henrique, bom dia, Obrigada pelo contato conosco aqui no Sinal Aberto. Só para a gente entender um pouco mais a respeito desse ranking, como que funciona, Quais são os critérios avaliados de transparência, de governança pública, que são elaborados aí pela Transparência Internacional e colocam, então, Goiás entre os primeiros colocados neste ranking? Muito bom dia, Jéssica. De fato, a Transparência Internacional ela estabelece um ranking que tem aproximadamente, baseado em um checklist, vamos dizer assim, tem aproximadamente 100 itens que devem ser observados pelo governo. Então, começa, por exemplo, o inicial e básico, a pergunta sobre a própria aplicação da Lei de Acesso à Informação no Estado, sobre a política de dados abertos, que também tem a ver com o acesso à informação, o registro das agendas dos titulares dos diversos órgãos, da alta gestão, e assim ela vai discorrendo. Depois passa a trabalhar sobre a questão do portal de transparência, quais são as informações disponibilizadas ali, e chega a entrar mesmo em alguns índices, alguns critérios que têm mais a ver com a governança do Estado, como, por exemplo, informações sobre o funcionamento do órgão de controle interno, que no caso do nosso Estado é a Controladoria Geral do Estado. Então, são, de fato, diversas exigências, algumas que é difícil alcançar, mas existe, como já falei, uma orientação de governo muito clara, no sentido que nós devemos aprofundar a transparência pública, nos aproximando assim do cidadão com as informações que são necessárias para se conhecer como que o dinheiro público está sendo usado, em particular, além de outras informações igualmente relevantes. Outro ponto importante, controlador, é que esse ranking, esse ranking elaborado, esse índice divulgado pela Transparência Internacional, aponta também que nenhum dos 26 estados, nem o Distrito Federal, divulgam dados completos a respeito de incentivos fiscais e também de emendas parlamentares. Por quê? Porque o Estado de Goiás não divulga esses dados de forma completa. Como eu falei inicialmente, acho importante frisar que esse é um processo no qual nós vamos avançando ao longo do tempo. Então, esses dados, particularmente sobre incentivos fiscais, são dados que todos os estados têm dificuldade de identificar e de fornecer,
porque em muitos casos se alega uma questão de sigilo. E isso aqui no Estado, na verdade, nós não temos hoje a informação no nível que nós gostaríamos, mas recentemente foi editada a lei que prevê que isso vai acontecer no prazo de até um ano, né? Então, nós já estamos trabalhando. É um avanço muito grande para o Estado de Goiás em relação aos outros. Como você falou, é uma dificuldade inerente à matéria, mas há um avanço claro agora no Estado de Goiás e tenho certeza que em pouco tempo vamos estar aí marcando pontos também nesse aspecto relativo à gestão pública que todos os estados têm tido dificuldade. Mas Goiás, sem dúvida nenhuma, agora com um avanço significativo em relação aos demais estados nesse quesito, que é um quesito realmente de dificuldade quanto à promoção do acesso à informação. Pois é, controlador, nesse sentido aí do sigilo que existe, como é que o senhor avalia o peso, se existe algum peso na questão da segurança pública? O Estado de Goiás não tem divulgado, né? Por exemplo, os números de resultados ali de conflitos da Polícia Militar com os conflitos, né? Enfim, da Polícia Militar. Isso pesa para esse ranking de transparência, para a avaliação sobre transparência do Estado como um todo? Não, esse aspecto específico não, embora essa informação hoje já esteja disponível, viu, Rubens? Ela recentemente foi disponibilizada, já consta em transparência ativa o número de pessoas que faleceram em confronto com a polícia, né? Esse é um ponto, aliás, muito interessante para a gente perceber como que avança, né, a transparência pública, porque foi uma questão que foi muito falada durante bastante tempo aí ao longo desses anos e que recentemente foi possível superar as dificuldades e fazer a publicação dessa informação. Então, eu prefiro ver sempre o avanço da transparência como uma política e como um todo. O avanço desses rankings, a melhoria da publicidade de cada um dos órgãos, que é medida pela Controladoria. Nós fazemos anualmente um ranking entre os diversos órgãos do Estado, as diversas secretarias e também as empresas e autarquias, e fazemos uma comparação. E ano a ano nós vemos esse ranking com melhores resultados, os órgãos cada dia alcançando o maior nível de transparência, alguns alcançando até 100% daquilo que é demandado. Então, num esforço contínuo que vai gerando ano a ano melhores resultados. E é óbvio, uma situação ou outra que o órgão não consegue, muitas vezes não consegue disponibilizar um determinado dado, tem dificuldades, existem dificuldades operacionais, dificuldade de toda a ordem, mas nessa visão macro, nessa visão maior de avanço constante, nós vemos que o Estado vai progredindo bem, né, e até pontualmente resolvendo, como foi essa questão recente que a Secretaria de Segurança Pública passou, então, a disponibilizar esses dados que até então não estavam sendo disponibilizados. Houve uma mudança de entendimento, controlador, em relação a essa questão dos conflitos, porque a gente via manifestações públicas do secretário, do ex-secretário de Segurança, sobre o motivo de não divulgar os dados. Ele dizia que era uma questão até de segurança da própria tropa, né, da própria Polícia Militar, que esses dados deveriam ser sigilosos. Aí o entendimento foi alterado? O que é que mudou? A motivação da Secretaria de Segurança Pública para passar a fazer essa divulgação não é algo que cabe na nossa competência, na nossa responsabilidade. Nossa preocupação sempre foi, em relação a não só esse, mas todos os aspectos de promoção da transparência pública que são relevantes, sempre foi trabalhar junto com os órgãos para viabilizar a disponibilização da informação. Então, de alguma forma, a Secretaria de Segurança Pública passou a fazer essa divulgação e, de fato, isso é que hoje conta para nós, né, que conseguimos avançar nessa questão pontual, ao lado desse avanço que já temos tido na política de promoção da transparência, que me parece que é o mais relevante. E, controlador, a gente sabe, né, que a transparência, né, da gestão pública, da governança é importante também
para evitar um risco maior de casos de corrupção. Como que está esse processo para quem quer denunciar, né, algum caso de corrupção? A gente viu aqui nesse ranking informações divulgadas pela Transparência Brasil que apenas Paraná e Espírito Santo, eles têm legislações específicas, né, para proteger pessoas denunciantes de corrupção. Aqui em Goiás, quem quer fazer uma denúncia, tem alguma denúncia para fazer? Como atualmente está funcionando esse procedimento? A denúncia pode ser feita sem identificação do denunciante. Embora nós não tenhamos uma legislação específica como esses estados, o nome, não só para denúncia relativamente a temas como corrupção, mas qualquer denúncia pode ser feita de forma anônima, preservando a identidade do denunciante. Então, ainda que nós não tenhamos essa prescrição em termos normativos, em termos legislativos, na prática, hoje, já funciona dessa forma e o denunciante fica protegido ao não divulgar o seu nome, a sua identidade, mas ainda assim apresentar a sua denúncia, a informação, a solicitação, enfim, qualquer manifestação dele em relação ao poder público, em relação à nossa ouvidoria, pode ser feita de forma anônima. Controlador, como é que o senhor avalia a questão do lobby, né? Não tem legislação federal que eu saiba ainda, acho que esse é o debate, né? A gente não tem uma legislação que torne o lobby algo definido, transparente, público, né? Como acontece lá nos Estados Unidos, por exemplo, ou em outros países em que o lobby é regulamentado. O Estado do Espírito Santo tem também, a Jéssica citou em relação a essa questão das denúncias, mas em relação ao lobby, o Espírito Santo também tem legislação específica sobre transparência para essa atividade. Como é que o governo de Goiás pensa isso? Eu sei que não há uma determinação, mas há um debate, né, sobre isso nesse âmbito da transparência, controlador. Sem dúvida nenhuma. Esse ranking da Transparência Internacional, ele tem um aspecto interessante, junto com outros órgãos, porque fomentam alguns debates sobre alguns temas que muitas vezes nem estão na nossa agenda, mas são temas relevantes. A temática do lobby, e aí envolvendo conflito de interesse, é algo que, em parte, nós temos já regulamentado no Estado em função da nossa lei que trata de conflito de interesse, mas que precisa ser aperfeiçoada para tratar do tema específico do lobby. Até por força dessa provocação da Transparência Internacional, e tendo em mente ainda esse avanço do Estado do Espírito Santo. O Estado do Espírito Santo, é bom dizer, é uma referência em termos de transparência pública já há muitos anos, né? Então, é um caso que sempre nos orienta, nos ajuda a seguir avançando nessa promoção da política de transparência, com exemplos que podem ser seguidos. Então, nós estamos aqui em contato com o Edmar Camata, que é o secretário de Transparência lá do Estado, para tentar aprender um pouquinho lá com eles e, quem sabe, trazer essa regulamentação aqui também para o Estado de Goiás. Controlador, deixa eu abordar um outro assunto, eu sei que tem a ver também com transparência, né? Mas 2022 é um ano de apresentação de resultados da gestão, né? E quais foram os resultados de um processo sobre os quais a gente conversou no início da gestão, que são todos aqueles que envolvem o compliance, né? É uma palavra só, mas que envolve muita coisa no Estado. Que resultados já podem ser apresentados em relação a esse processo de implantação do compliance em Goiás? Compliance é uma atividade muito interessante, porque, principalmente na forma da nossa abordagem, ela não faz um combate, uma repressão ao tema da corrupção nessa perspectiva policialesca de enfrentamento, no que diz respeito à ação da Controladoria. É óbvio que a própria Secretaria de Segurança Pública tem hoje a sua delegacia de combate à corrupção e faz esse trabalho especificamente. O compliance no Estado, ele tem uma função notadamente preventiva. Então, o que foi feito ao longo desses anos, de maneira intensa, foi um trabalho de qualificação da gestão. Então, eu posso dar um exemplo em relação às licitações, ou seja, às compras do Estado, na qual a aplicação
sistemática de uma metodologia denominada gestão de riscos tem dado resultados impressionantes em termos de qualificação dessas compras, dessas aquisições, tanto no que diz respeito aos quantitativos adquiridos, como no que diz respeito à qualidade daquilo que está sendo adquirido, como no que diz respeito aos preços que estão sendo pagos. Então, o que a gente vê ao longo desse tempo de implantação do programa é justamente um avanço, uma melhoria nos processos, nos procedimentos. Isso é algo, Rubens, que muitas vezes fica escondido aos olhos do cidadão, aos olhos das pessoas em geral, porque é algo muito de dentro do governo, muito intestino, vamos dizer assim, que tem a ver com o dia a dia, com a operação, que é exatamente a situação que precisa evoluir, que precisa avançar. Então, o Compliance ele trouxe uma cultura de prevenção, uma cultura de participação do servidor, uma cultura de qualificação desses processos, de melhoria de cada um desses processos, para assegurar que as coisas sejam feitas de maneira mais rápida, mais ágil, com maior economia e com o foco no que é o mais importante, que é a boa prestação do serviço público, a boa execução da política pública. Tem algum case, controlador, algum processo que o senhor se lembra aí que foi alterado, que estava de uma maneira e aí foi alterado para que a coisa rodasse melhor, funcionasse melhor? Sim. Eu vou te falar de 2 cases, sem identificar quais são as secretarias. O primeiro, uma equipe de licitações de compras públicas, né, que normalmente realizava 20 processos de compra ao ano e que, mediante a aplicação dessas ferramentas, de toda essa tecnologia, passou a fazer 60 compras ao ano, desculpe. Então, isso é uma melhoria de produtividade impressionante, né? A capacidade do Estado de executar mais a política pública. Esse é um case. O outro, que é mais interessante, e aí ele já não se relaciona especificamente com a questão das compras públicas, mas que é impressionante, é um órgão no qual havia problema de acidente de trabalho. Então, uma vez aplicado ali o compliance e as técnicas da gestão de riscos, aquilo que tinha ocorrido nos 2 últimos anos, ou seja, 179 acidentes de trabalho, caiu, depois da aplicação da gestão de risco, para 17 acidentes de trabalho. Então, isso, aqui nós estamos falando de vidas, né? Nós estamos falando de pessoas. Nesse período de 2 anos, com 179 acidentes de trabalho, tinham ocorrido 5 mortes. E no período posterior, com 17 acidentes de trabalho, nenhuma morte foi registrada decorrente de acidente de trabalho. Houve uma morte que é classificada assim, mas foi o infarto sofrido pelo servidor a caminho do trabalho, então não foi exatamente como consequência de um acidente de trabalho. Então, o fato de que nós tenhamos poupado 5 vidas é um resultado excepcional, né, na aplicação dessas ferramentas, nesse processo contínuo de qualificação da gestão pública. Sobre esse case dos acidentes de trabalho, controlador, eu tenho 2 dúvidas. Espero que o senhor possa me responder as duas. A primeira é qual é a comparação de períodos. Essas 5 mortes tinham acontecido em que período, em quantos anos? E aí agora a comparação é num período relativo ao mesmo tempo, né? Em um ano aconteceram tantas mortes, e depois em outro ano isso já não aconteceu. Quais são os períodos? E a segunda dúvida é qual é o órgão, onde é que isso acontecia? Eu vou te pedir licença para não fazer não prestar essas informações, para não incorrer em qualquer excesso de Mas nem o período, nem os anos? Que possa... eu posso dizer porque incluiu, sim, o primeiro ano aqui do atual governo, então, 2018, 2019, e ao final de 2019, uma vez aplicadas essas informações, 2020, 2021, houve essa mudança. Eu entendo a não divulgação específica do órgão, mas fico curioso aqui, fico imaginando que seja algo relativo a obras.
porque, né, enfim, as pessoas estão ali no trabalho físico. Estou imaginando aqui, o controlador não disse isso, quem está especulando sou eu. Mas, enfim, é isso, o compliance tem essa intenção, né? Tanto possíveis casos de corrupção, a Controladoria apontou casos sobre isso no começo do governo, mas também segurança do trabalho, prestação de serviço mais eficiente, o controlador fazendo um balanço desse trabalho também aqui na entrevista, que tinha como seu objeto aqui inicial a transparência. Controlador, obrigado pelo contato, pela entrevista, bom dia, bom trabalho aí. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado pela entrevista. Controlador-Geral do Estado, Henrique Ziller, conversando com a gente sobre o 5º lugar do Estado de Goiás no ranking entre estados brasileiros da ONG Transparência Internacional. Destaque a íntegra dessa entrevista no nosso portal sagresonline.com.br. Agora são 8 horas em ponto, o sinal aberto vai para um rápido intervalo. Na sequência, nós vamos conversar aqui no nosso programa com a cientista política Maíra Goulart para analisar, né, o cenário político nas eleições 2022, o cenário nacional. A gente também tem informações ao vivo sobre o aniversário do bairro de Campinas, completando nesta sexta-feira 212 anos de história. O intervalo é rápido, o sinal aberto volta já já.